Olá a todos, meu nome é Fernanda, eu sou bióloga, estudante de mestrado da USP no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e hoje vou apresentar o meu trabalho com o tema de desenvolvimento de radiofármaco para diagnóstico de câncer de mama, utilizando anticorpos específicos marcados com tecnécio. Falando um pouco do câncer, ele surge a partir de uma desregulação de sinalização celular, onde vai estimular o aumento da expressão e essa divisão celular exacerbada pode ocorrer de forma bem rápida e agressiva, onde vai formar o tumor. Esse tumor, ele pode ser tanto benigno quanto maligno. Em caso de maligno, ele vai formar a metástase. O câncer, ele se apresenta como uma primeira causa de morte prematura antes dos 70 anos e também como um problema de saúde pública. Então, a proteína supressora de tumor ela é importante para o controle celular e prevenção do câncer. A P53 ela induz a apoptose e também recruta genes pró-apoptóticos, que vão promover a morte celular programada. O gene que codifica a P53 é a TP53, e quando esse gene está mutado, ele vai formar uma P53 defeituosa, que em muitos casos de câncer não vai conseguir realizar as suas funções nem as suas modificações em oncogênesis, que vão levar ao surgimento de células cancerígenas e vão formar clones que vão desencadear um processo cancerígeno. O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer do público feminino devido à produção de hormônio feminino, como também o desenvolvimento de glândulas mamárias, onde possui também um mau prognóstico. Atualmente, existem 3 subtipos de câncer de mama mais comum, sendo eles os receptores hormonais de estrogênios, os receptores hormonais de progesterona e o fator de crescimento epidérmico humano do tipo 2. Mas também temos a tripla negativa, onde ela não possui nenhum desses receptores. O seu diagnóstico e a sua classificação vão possuir características clínico-patológicas. A superexpressão da proteína oncogênica HER2 faz parte da família de receptores de tirosina quinase e é encontrada no cromossomo 17. Na sua fisiologia, quando são ativadas, elas vão realizar cascatas de sinalização e proliferação celular, só que quando elas estão descompensadas, a amplificação de HER2 ela vai corresponder de 20 a 30% dos carcinomas mamários invasivos, então é considerado um câncer de mama HER2 positivo. As suas células tumorais ela tem capacidade de crescer mais rápido do que outros tipos de câncer de mama e também é associada a um fenótipo altamente agressivo, aumento de potencial metástico e também reduz a taxa de sobrevida em comparação com outros subtipos de câncer de mama. Já a mamografia é a técnica de diagnóstico padrão de identificação de câncer de mama. Ela é bastante utilizada para a detecção de tumores locais. Só que essa técnica ela possui algumas limitações para diagnósticos da doença metásticas, então tem índice de falso positivo de mais ou menos 50%. Já a biópsia ela é feita para avaliar o subtipo tumoral, só que, por mais que seja uma forma bem mais comum de diagnóstico, algumas das biópsias são inconclusivas ou não podem ser realizadas. O trastuzumab é um anticorpo monoclonal IgG anti-HER2 e é utilizado para o tratamento de câncer de mama que superexpressam o HER2. Ele vai possuir um efeito antiproliferativo nas células tumorais, que vão superexpressar esse HER2, onde ele causa uma citotoxicidade através do sistema imunológico, recrutando células naturais killers, onde causa a lise celular e inibição da ativação desse receptor HER2. A imagem de SPECT associada à tomografia computadorizada vão avaliar a presença de alvos moleculares durante a progressão do câncer de mama em vivo, por meio dos radiofármacos. Então, os anticorpos monoclonais, devido à sua alta afinidade e especificidade, têm sido os radiofármacos de escolha no direcionamento molecular. Já o tecnécio ele é bastante explorado pela medicina nuclear. Então, o uso desse radiofármaco vai permitir prever o nível de progressão do câncer de mama, mas também vai ajudar no planejamento do tratamento e monitorar a resposta à terapia dos pacientes com tumores positivos para HER2. Então, como metodologia, o anticorpo ele foi conjugado um dia antes e posteriormente ele foi sintetizado com a marcação de tecnécio. Já para a pureza radioquímica, a amostra foi analisada usando o computador gama. Um teste de estabilidade foi conduzido em soro fisiológico e plasma de camundongo durante um período de 24 horas, onde foi possível avaliar a estabilidade do radiofármaco.
Essas amostras elas foram analisadas usando um contador gama. As linhagens celulares SKBR3, que é HER2 positiva, e a MDA-MB231 tripla negativa foram cultivadas para os experimentos tanto in vitro como in vivo. No experimento in vitro, no ensaio de ligação, as células foram mantidas a 4 graus, seguido pela adição do radiofármaco. Então, após a incubação de 2 horas, as amostras foram coletadas e analisadas usando o contador gama e também com ligação celular quantificada por espectrofotometria. Já para os estudos em vivo, o radiofármaco foi injetado em camundongos bovici fêmeas para observar a farmacocinética. Essas amostras de sangue foram coletadas e analisadas durante o período de uma semana. As linhagens celulares foram injetadas em camundongos bovici nudes fêmeas, que foram divididos em 2 grupos, positivos e negativos para HER2. Para o estudo de biodistribuição, após o radiofármaco ter sido injetado nos animais portadores do tumor, os órgãos, incluindo o próprio tumor, foram coletados depois de uma espera de 4 horas e analisados usando o contador gama. Como resultado, a síntese de Tecnesse com trastuzumab atingiu uma pureza radioquímica acima de 95%, onde demonstrou estabilidade ao longo de 6 e 24 horas. Os ensaios de ligação mostraram captação em ambas as linhagens celulares. Durante o crescimento tumoral em animais, os testes farmacocinéticos revelaram a circulação do fármaco na corrente sanguínea e já a biodistribuição do grupo MDA-MB231, por ser triplo negativa, houve baixa captação no tumor. Bom, como conclusão, a síntese de Tecnesse com trastuzumab alcançou um ótimo rendimento de pureza radioquímica, onde o radiofármaco demonstrou ser estável em diferentes meios, e no ensaio de ligação mostrou uma maior captação na linhagem celular SKBR3, especialmente no intervalo de 2 horas. Isso ocorreu devido à sua positividade para o HER2. As células MDA-MB231, apesar de serem triplo negativas, também mostraram alguma captação, consistente com a presença reduzida de receptores HER2. Então, durante o crescimento tumoral nos animais bovici nude, os testes farmacocinéticos revelaram a circulação do medicamento na corrente sanguínea dos animais bovici. Há uma diferença de crescimento das linhagens tumorais e, no momento atual, foi realizada apenas a biodistribuição do grupo MDA-MB231 em animais bovici nude, onde houve baixa ligação no tumor, metabolização do radiofármaco no fígado e condiz com o que se era esperado para a linhagem negativa. Aqui algumas das referências que eu utilizei para realizar esse trabalho. E eu gostaria de agradecer ao Simpósio de Química Aplicada a Materiais pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. Gostaria de agradecer a minha agência de fomento, que é a CAPES, e também gostaria de agradecer a presença de todos que participaram deste projeto. Obrigada!